Olá a todos, bom, gente, vai vir aqui fazer mais um vídeo agora sobre apologética cristã ou dificuldades bíblicas. Vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 20, verso 19. Como podia Jesus passar por uma porta fechada, tendo ele um corpo físico, né? Alguns críticos chegaram à conclusão de que o fato de Jesus ter aparecido dentro de um quarto que estava com as portas fechadas prova que seu corpo tinha que ter sido desmaterializado para que isso fosse possível e que, portanto, o seu corpo ressurreto não era essencial ou continuamente material. Entretanto, muitas passagens das Escrituras indicam que o corpo ressurreto de Jesus era literalmente carne e ossos, que podia comer alimentos físicos e que tinha inclusive as cicatrizes da crucificação. Então, para a gente entender isso aí, vamos pegar então o Evangelho de São João, capítulo 20, verso 19, para entendermos como é que Jesus entrou dentro de casa com as portas cerradas, ou seja, as portas fechadas. Ele se desmaterializou e entrou, ou ele com o corpo ressurreto, ele tinha o mesmo corpo físico, porque alguns textos dizem que ele comeu e tinha as marcas das cicatrizes. Então vamos entender o texto primeiro, para depois a gente procurar essa solução. Então nós temos o texto aqui, tá? João capítulo 20, verso 19, diz assim: Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou, pois, Jesus e colocou-se no meio deles e disse: Paz sejam com todos. Bom, o texto está dizendo que Jesus, os judeus, desculpa, estando ali com medo dos judeus e dos romanos, claro, né? Jesus acabou de ser crucificado. Então, Jesus do nada aparece lá dentro, com as portas já fechadas. Mas é estranho essa questão aí, porque o texto diz que, lá em Lucas capítulo 24, 39, que Jesus, na ressurreição, tinha carne e ossos. Vamos ver o texto? Então, nós temos o texto aqui de Lucas, tá? E vamos entender aqui o que está acontecendo. Lucas capítulo 24, verso de número 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois, que um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram-lhe, ou deram para ele, parte de um peixe assado e um favo de mel, o que com ele tomou e comeu diante deles. Então, nós vemos as portas fechadas, do nada Jesus aparece lá. Aí agora nós vemos Jesus comendo e mostrando para ele as cicatrizes, ou seja, comendo porque ele estava com fome, né? Então, que corpo é esse aí? Vamos entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro que o corpo ressurreto de Jesus era, em essência, continuamente material. O fato de que Jesus podia entrar no quarto fechado, de modo algum, prova que ele tinha que se desmaterializar para poder fazer isso. Isso está claro em várias razões. Primeiro, o texto não diz, na verdade, que Jesus passou pela porta fechada. O texto simplesmente diz que ao cair da tarde daquele dia, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles. A Bíblia não disse como Jesus entrou dentro daquela casa, mas disse que ele estava presente lá dentro. Segundo, se assim Jesus tivesse desejado, ele poderia ter se realizado esse mesmo milagre antes da sua morte, com seu corpo físico, não ressuscitado. Como filho de Deus, seus poderes miraculosos eram de igual forma extraordinários antes da sua ressurreição. Terceiro, mesmo antes da sua ressurreição, Jesus realizou milagres com seu corpo material, que transcenderam as leis naturais, tais como andar sobre as águas.
Esse ato, porém, não prova que seu corpo, antes da ressurreição, fosse uma coisa imaterial. De outro modo, o fato de Pedro ter andado sobre as águas significaria que o seu corpo se desmaterializou por um momento e depois rapidamente se materializou. Já que Jesus fez isso, então Pedro também poderia fazer. Tá? Embora físico, o corpo ressurreto de Jesus é, por sua própria natureza, um corpo sobrenatural. Seria de se esperar que esse pudesse fazer coisas sobrenaturais, tais como aparecer dentro de um quarto trancado. E de acordo com a física moderna, não é impossível um objeto material passar por uma porta. É apenas estatisticamente improvável. Os objetos físicos são mais espaço vazio do que matéria. Tudo o que é necessário para que um objeto físico passe por outro lado no meio físico é o correto alinhamento das partículas nos dois objetos. E isso não é problema para aquele que criou o corpo em primeiro lugar. Então o texto aqui está claro, dizendo que Jesus entrou dentro daquela casa com as portas já fechadas. E o texto também diz que Jesus poderia fazer esse tipo de milagre, se materializar e desmaterializar-se lá dentro. Ele poderia transformar o corpo dele espiritual em um corpo físico. Ele é o dono da física, ele é o dono da lei, ele é o dono da natureza. Então ele pode fazer qualquer coisa. Então, na verdade, ali há um milagre a ser feito e, mais uma vez, ele mostrou que ele pode fazer todas as coisas. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu comentário. O canal está crescendo aos poucos, né? Eu estou preocupado mais com qualidade do que quantidade. Espero que Deus os abençoe e nos vemos então numa próxima aula.